Olá, olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos a esta nossa série Lives Inspiradoras. Hoje nós estamos no nosso quarto episódio. Vou receber logo daqui a pouco a minha grande amiga Laura Rodrigues, que vai conversar conosco aqui sobre um pouco da sua história. Bom, para você que está aqui comigo pela primeira vez, nós estamos nesse quarto episódio da nossa série Lives Inspiradoras, onde temos recebido algumas pessoas com histórias inspiradoras que vêm nos ajudar, nos ensinar a como encontrar um pouco de inspiração, um pouco de paz, um pouco de força no meio desse ambiente da pandemia. Então nós temos feito esse propósito, na verdade, de ter essas pessoas. E minha convidada de hoje já está chegando aqui conosco para dividir a sua conosco nesta noite. Laura Rodrigues já está conectando para estar conosco aqui daqui a pouco. Aos que já estão comigo aqui, muito bem-vindos, muito boa noite, sejam bem-vindos, estejam à vontade aqui conosco. Bom, minha convidada de hoje está chegando, Laura Rodrigues. Está conectando aqui. Você que está aqui comigo, tem uma turma boa aqui já. Minha convidada chegou, Laura Rodrigues. Muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu estou ótimo e você como está? Muito bem. Ótima também. Eu estava aqui fazendo a abertura da nossa live enquanto você não chegava. Falava sobre o propósito desta semana e comecei a falar de você. Então, assim, você chegou bem na hora. Então, assim, eu quero te agradecer por aceitar o meu convite, né, de vir dividir comigo um pouco da sua história, um pouco da sua inspiração, né, para as pessoas que estão conosco aqui. Já temos uma turma boa aqui conosco, Laura. Já temos aqui o Fabrício, a Ramires está aqui, a Fran, que esteve conosco ontem, a Débora, a Zenaide, que é a nossa parceira de amanhã. Já tem aqui o Robson, Silvia, tem uma galera boa aqui. Sejam todos muito bem-vindos, tá? A Laura vai conversar conosco aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou alguma colocação em cima da fala dela, esse espaço é um espaço aberto, né, Laura? É um espaço de conversa, de diálogo, de inspiração. Bom, antes de passar a palavra, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Denilton Cunha, eu sou coach de carreira, eu sou consultor empresarial, palestrante, analista comportamental, né? E principalmente apaixonado pela vida, apaixonado pelo ser humano. Então, esse sou eu. Bom, deixa a palavra a quem importa hoje, né? De verdade, minha convidada Laura. Se apresente, por favor, Laura, quem está conosco e não te conhece. Denilton, antes de eu me apresentar, eu queria agradecer a todos que aceitaram o convite. Eu estou observando que tem gente de vários lugares do Brasil, Que bom. pessoas por terem aceitado esse convite. Estou muito feliz de poder compartilhar com você, né? E fico feliz também por fazer parte, né, dessa série de mulheres inspiradoras, de histórias inspiradoras. É muita inspiração. E, com certeza, Muita por inspiração. onde a gente passa, a gente encontra, né, pessoas fortes, determinadas, que nos inspiram Sem também. dúvida. Sem dúvida. Então, uma semana é pouco para poder partilhar, né, de histórias tão importantes, tão significativas na vida da gente. Verdade. E com certeza, todos que aceitaram esse convite, são pessoas
que fazem parte da minha história. Até mesmo quem, talvez por algum motivo, né, de força maior, não pôde estar presente, faz parte da minha história. Show. Meu nome é Laura Rodrigues. Meu nome é Laura Rodrigues. Sou consultora, treinadora, palestrante, da empresa Triunfo Consultoria. Moro em Conceição da Barra, norte do estado do Espírito Santo. Mãe do Arthur. O Arthur que está a caminho, né, Laura? É o herdeiro. Tá comigo, tá junto. Tá junto. Bom, Laura, já temos aqui É algumas isso pessoas aí. aqui falando, ó. A Marcela já falou aqui, que ela já externalizou isso para nós, né? Uma parceira nossa que ela se inspira em você. Temos aqui a Cris, tem várias pessoas aqui conosco. Bom, Laura, nós começarmos a conhecer a Laura, fala para nós, como começou a sua trajetória, Laura? Onde começa a história da Laura Rodrigues para que ela se torne a pessoa que é hoje? Onde tem início essa trajetória toda? Falhou o que você disse por último. A sua conexão aí parece estar um pouquinho falhando, né? Parece estar falhando um pouquinho. Tá, acredito que sim. Tá. Só um momentinho, deixa eu ver aqui. Vamos lá, melhorou? Vamos lá. Bom, a princípio, sim. Vamos lá. Fale um pouquinho para nós da sua trajetória, Laura. Onde começa? Como que começa a história da Laura? Que algumas pessoas estão dizendo aqui, Laura é uma guerreira. Legal. Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória como consultora. Fica à vontade. Essa história começou em 2013, quando uma querida amiga chamada Cláudia Guerra me fez o convite. Na verdade, ela havia sido convidada para trabalhar com consultoria para pequenos empreendedores. E aí, como ela estava envolvida em outros projetos, ela me indicou. E eu aceitei prontamente, né? Porque eu já era uma empreendedora e seria uma experiência incrível participar de um projeto muito legal chamado Fortalecimento da Indústria Artesanal em Minas Gerais, organizada e gerida pelo Centrocap. Aceitei o convite, Uhum. né? E fui recebida de uma forma muito maravilhosa pela equipe, inclusive pelo meu orientador, chamado Ricardo Saião, não sei se ele vai estar presente nessa live, mas se tiver, né, tanto a Cláudia quanto o Ricardo Saião foram duas pessoas estratégicas aí, né? A Cláudia por me indicar e o Saião por me orientar de forma tão paciente. E na sequência, por toda a equipe do Centrocap. Então, comecei a trabalhar como consultora para pequenos empreendedores e tive o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas, aprendi muito com elas e pude compartilhar, né, um pouco do que eu já sabia como empreendedora, porque eu já era uma empreendedora. Iniciei profissionalmente como empreendedora em 2010, então eu já tinha um pouquinho de experiência e tive o prazer de compartilhar aí com essas pessoas, né, com tantas pessoas em Minas. E eu fiquei 3 anos participando desse projeto. Algumas pessoas eu tenho contato até hoje, nos tornamos grandes amigos. E então assim começou a minha trajetória como consultora. Foi então que eu me descobri e me apaixonei pela profissão e sabia que eu era capaz, né, de poder compartilhar um pouco. Denilton, está me ouvindo?
Tá, agora sim, cortou um pouco o final da sua fala. Sim. Mas então, assim, né, como consultora, Uhum. essa foi a minha experiência em 2013, de 2013 Então, a 2016 em Minas Gerais, até eu agora, voltar para o Espírito Santo. uhum. Uma pergunta, uma curiosidade agora, né? O que que te encanta? Você disse que se apaixonou, né, pela questão de consultoria e trabalhar. O que que te encanta nesse modelo de trabalho, Laura? Tenilton, porque eu me considero uma empreendedora, não vou falar que eu sou uma empreendedora Uhum, nata, mas eu amo empreender. Eu gosto de empreender uhum, na vida, no meio social, no meio profissional. Acredito, aposto, incentivo e acredito muito no empreendimento. Qualquer empreendimento, acho que qualquer pessoa é capaz de empreender e fazer a diferença, sem que haja uma necessidade de um vínculo com uma empresa, né, com um comércio. Acho que qualquer pessoa é uhum. capaz de empreender desde que ela acredite. E empreender, acho que todo mundo nasce com isso, acho que só precisa explorar esse lado, acreditar que é capaz, acreditar que é possível. Uhum. Não, ótimo. Quando você começa a sua trajetória lá, que você disse que você já era empreendedor e de repente vai trabalhar com consultoria, que dificuldades principais você lembra desse tempo que se surgiram lá, Laura? Então, nessa época, de certa forma, tudo foi muito fácil, Olha que bom. porque eu tive Uhum. bons instrutores, pessoas que me acolheram, pessoas que tiveram muita paciência comigo, me lembro muito da Rita, que era a gestora do projeto, da Kênia Barbosa, que, que me deram, né, apoio, orientação. Então, se tornou muito fácil. E Uhum. eu tive muita facilidade, eu tenho facilidade em aprender. Uhum. Tudo que eu desejo, tudo que eu quero aprender, que eu me esforço, né, eu consigo aprender. Então, Uhum. nessa época foi fácil. Agora, Os desafios vieram depois. quem não os tem? Exatamente. Faz parte. Deixa eu colocar para quem está conosco. Tem muita gente boa aqui, né? Tem muita gente conosco. Obrigado a quem está nos dando a honra, né, de estar aqui presente. Laura, é bom deixar claro que esse título do seu episódio aqui, dessa série Live Inspiradora, foi você quem deu, né? Foi você, assim como as outras meninas que vieram antes, foi vocês próprios que escolheram. Você colocou como o despertar da consciência. Por quê? Por que que esse despertar da consciência tem a ver com a sua trajetória? Por que que isso inspira? Então, na verdade, esse despertar da consciência, ele não tem muito a ver com o meu lado profissional, Uhum. tem a ver com o meu lado pessoal. Hum. Então, o que que eu quero dizer com despertar da consciência? Até uma certa fase da minha vida, eu simplesmente vivia de acordo com as circunstâncias. Eu Eu posso te dizer que talvez eu era simplesmente levada, eu deixava a vida me levar. Zeca As Pagodinho. coisas iam acontecendo, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Uhum. Eu tomava decisões com base nas circunstâncias, com base nas coisas que eu achava que era certo. E eu não fazia muita avaliação, assim, até mesmo de consequências, entre outras coisas. Eu não estava consciente das minhas decisões. Acho que essa é a palavra.
Eu acho que tem muita gente que chega a uma determinada fase da vida que não está consciente das suas decisões, ou seja, ela não tem plena certeza daquilo que quer, ela não sabe para onde está indo, ela não sabe se as decisões atuais dela está levando ela para onde ela quer. A pessoa tem muita gente que não tem consciência disso. Ela Uhum. simplesmente toma decisões, arca com as consequências, reclama da vida, põe a culpa em Deus, põe a culpa nos outros e Tem, a vida vai levando. e Ou aí, seja, e aí, não tem consciência das suas decisões. então, assim, pelo que eu pude entender, você quer dizer que você viveu assim, dessa forma, tomando essas decisões inconscientemente e circunstancialmente, sendo levada, e em dado momento você toma essa consciência, se desperta para isso. Isso foi algum fato que levou a esse despertamento? Ou foi algum momento da sua vida de estudo? Ou teve algum marco? Teve. Eu até conto essa história para algumas pessoas, né? Que eu fui me entender por gente aos 38 anos. Nossa! É brincadeira, mas Uhum, sabe quando você passa parte da sua vida simplesmente fazendo as coisas que conscientemente você considera que é o certo? Até então, eu não conseguia fazer uma avaliação consciente das minhas decisões. Mas esse despertar, ele não veio com a profissão, com o trabalho. uhum, Ele veio com uma conversa com uma pessoa que me ajudou muito, né? Não sei se ela vai estar presente, mas ela se chama Marcela. Ela é reflexoterapeuta podal. E numa conversa, né, em várias conversas, na verdade, ela me apontou coisas que eu nunca tinha avaliado. Então, eu estava sempre reclamando, colocando a culpa das minhas frustrações nos outros, culpando os outros, né, uhum. por não conseguir os resultados que eu queria. E eu estava sempre acreditando que eu precisava, de alguma forma, continuar vivendo do jeito que eu tinha que viver, simplesmente porque eu tinha tomado aquela decisão e que, de certa forma, eu precisava arcar com as consequências. Uhum. Então, numa dessas conversas, ela me mostrou que não. E aí que eu comecei a despertar, sabe? Eu Hum. comecei a, eu comecei a enxergar que somente eu, era responsável por por todas as consequências das minhas decisões e que eu era responsável pelos meus resultados. Hum. É, Às vezes a gente passa. tem a Pode pessoa falar. aqui, ou que a Cristina, que é uma colega nossa, ela colocou aqui que você falando antigamente, as pessoas vivem colocando a culpa nos outros, ela resume aqui o seguinte: resumindo, vivem se vitimizando. Você disse que aos 38 anos você estava se descobrindo. A Marcela coloca aqui que ela aos 40 está engatinhando no conhecimento. Então assim, pelo que você coloca na sua história, a impressão que eu tenho é que você começa a deslanchar na sua vida profissional, em outros parâmetros, quando você se deslancha como pessoa, quando você se descobre como pessoa. Exatamente. Foi quando eu parei para poder observar e olhar para dentro de mim, sabe? E não simplesmente porque para as coisas que estavam em volta. Eu comecei a fazer essa avaliação que antes eu Hum, não fazia. uhum.
do despertar da minha consciência. O despertar para que eu pudesse realmente tomar decisões mais acertadas na minha vida. Até então, Denis, eu nunca tinha estudado nada sobre autodesenvolvimento, sobre autoconhecimento, sobre nada disso. Nada disto? Nada. Até então eu não tinha pesquisado nada, eu nunca tinha feito nenhum tipo de estudo profundo, enfim. As coisas que eu sabia era de experiências, de conversas, de conselhos. Não existia uma ordem nas ideias, entende? E eu te faço a pergunta, como você é uma pessoa que interage muito com o público, existem muitas pessoas vivendo assim ainda, Laura? Muita. Eu tenho percebido, Denilton, que é muita gente mesmo, e pessoas adultas, que não conseguem definir a finalidade de vida delas. Que às vezes estão empreendendo em um ramo ou trabalhando numa empresa e que estão extremamente infelizes. Só que elas não conseguem perceber o motivo da infelicidade delas. Às vezes, e aí eu te faço uma pergunta, né? E se ela estiver ganhando dinheiro? Então, mas aí existe uma coisa que eu até mesmo costumo perguntar para as pessoas, que é o seguinte. Quando elas estão falando do trabalho, que estão ganhando dinheiro, eu costumo perguntar se a vida delas estão equilibradas dentro do que elas determinam que é sucesso para a vida delas. Se estão equilibradas dentro as principais 4 áreas da vida, que é o lado espiritual, o lado emocional, o material e o físico. A pessoa pode até estar ganhando dinheiro, mas será que ela está feliz? Será que ela está bem fisicamente? Será que ela está bem emocionalmente? Será que ela está vivendo com a pessoa que ela ama? Será que ela tem um bom relacionamento com a família, com os filhos? Então, dinheiro é extremamente importante para que a gente tenha tempo para ter criatividade. Para que a gente possa levar uma vida digna. Uma vida equilibrada materialmente. A Cida pergunta aqui, né? Você falou o ideal é que a vida esteja nesse equilíbrio. A Cida perguntou, e se não estiver? Então, a pessoa precisa fazer essa avaliação dessas 4 áreas na vida dela para saber se está equilibrado. Porque quem vai definir o que é equilíbrio é ela. Não é a sociedade, não é os parentes, não é a televisão, não são os amigos. Ela precisa fazer esse equilíbrio. Fazendo as escolhas dentro daquilo que ela quer. Se for necessário, aí está. Né? Aí está. Dentro dessas 4 áreas, o que ela quer. O que ela deseja. A Marcela Oliveira coloca aqui, estão ganhando dinheiro, mas ela fala, pergunta, será que são felizes? A gente vê muito isso, e é interessante, Laura, como que o universo corrobora, né, no sentido que nós conversamos, claro, né, eu falei para você, tal, sobre a live, tudo, mas as perguntas não são ensaiadas, e é muito interessante que eu escrevi aqui, uma pergunta que eu ia te fazer, juro por Deus, já está escrito na minha frente, num papel para eu não esquecer, uma pergunta que eu ia te fazer assim, Laura, o que você faz para manter o equilíbrio
Essa pergunta está escrita aqui porque o que me inspira, né, eu falei isso na segunda-feira e tenho dito todos os dias, as pessoas que eu trago aqui para dividir a tela comigo, antes de eu querer que vocês inspirem outras, eu me inspiro em vocês. Eu me inspiro em cada um de vocês e trago muito, aprendo demais com vocês. E uma coisa assim que eu realmente rendo muita admiração por você, o que você faz para manter o seu equilíbrio, Laura? Exatamente isso, Denilton. Eu defini por escrito, tem aqui na minha parede bem grande, um quadro bem grande, aquilo que eu quero para essas 4 áreas da minha vida. Seria um O que alvo eu para cada quero? área? Seria uma meta para cada área? Divide com a gente. É o quadro do equilíbrio da vida. Tem tanta gente conosco que divide com a gente. Como que a pessoa que não tem isso parametrizado, não tem isso claro, como que ela faz para começar algum passo na direção de alcançar esse equilíbrio? O primeiro passo, Denilton, é a pessoa estar consciente daquilo que ela quer. Ela precisa estar consciente daquilo que ela quer, não do que os outros querem para a vida dela. Esse é o primeiro passo. É não permitir que outras pessoas possam influenciar nas decisões dela. Esse é o primeiro passo. Então, o segundo passo, nesse sentido, é ela fazer esse quadro, literalmente, tá? Porque pensamentos materializam coisas. Quando eu falo de materializar, Denilton, eu estou falando de colocar no papel, simplesmente. Parece uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, mas que funciona. É só tentar. As pessoas deixam de fazer coisas do tipo porque acham que são simples demais e que não vai funcionar. Então, ela faz esse quadro, que é onde ela divide em 4 áreas. A primeira área, que eu considero a mais importante, que é a espiritual, que é a sua relação com quem você acredita ser um ser superior. Segundo, é o emocional, porque o emocional, ele controla o corpo, controla a sua saúde. Então, você tem que estar bem emocionalmente. Porque se você não está bem emocionalmente, o corpo, ele acaba apresentando sintomas. Estresse, dor de cabeça, enfim, né? Entre tantos problemas aí que a gente tem, fisicamente falando. O terceiro é o físico. Porque se você não está bem mentalmente, automaticamente você não vai estar bem fisicamente. Né? E o físico envolve alimentação, envolve atividade física, envolve você estar morando num lugar onde você deseja, que é agradável, estar vivendo em harmonia com a natureza, entre outras coisas que você determina que é importante para a sua vida. Eu estou falando com base na minha. Certo. E o quarto, que é o último, que é o material, né? Aí que entra o dinheiro, né? Mas o dinheiro não pode vir em primeiro lugar. Então, mas o dinheiro é necessário, ninguém vive sem dinheiro, a gente precisa trabalhar, precisa ter um mínimo de conforto, ter uma vida digna, até mesmo para refletir todo o esforço e empenho que a gente faz nas outras áreas, né? Então, Não, pode ficar à vontade, pode concluir, fica à vontade. Então, esse quadro, né, ele me ajuda a me apegar àquilo que eu defini para minha vida. É claro que algumas coisas, elas fogem do nosso controle. Por quê? Porque a gente esquece em vários momentos da vida que ninguém é capaz de dominar a nossa mente e ninguém é responsável pelos nossos resultados. Às vezes a gente se esquece disso.
Uhum. E às vezes a gente permite que outras pessoas possam, de certa forma, interferir nesse equilíbrio. Perfeito. O, Infelizmente. é, o, o colega, nosso que o doutor Luciano Tony Costa, ele colocou a frase aqui resumindo: o dinheiro é o resultado do equilíbrio. O dinheiro é a Uhum. consequência daquilo que você faz bem feito. Eu trago Dinheiro é a isso. Uhum. consequência daquilo que você faz bem feito. Eu trago, sabe, Laura, eu trago isso para quem está conosco aqui, porque nós vemos hoje, ainda mais nesse período de pandemia, há um clima de ansiedade, né? Parece como quase como uma condição necessária para os dias de hoje. E com base nessa ansiedade ou nesse clima imperativo, muitas pessoas têm tomado atitudes ou comportamentos com base nisto, né? E aí, assim, que conselho ou que dica você daria para essas pessoas que estão no meio desse turbilhão e não estão conseguindo ter essa consciência? Elas estão sendo levadas por esse turbilhão, sabe, por esse clima. Como que ela pode minimamente equilibrar isso internamente e externamente para aproximar desse equilíbrio ideal? Denilton, tudo se torna muito maior do que parece ser quando você coloca o foco nisso. A pergunta que eu faço é: o quanto você está focando nesse problema especificamente? É igual uma planta. Se você plantar duas mudinhas, uma do lado da outra, se você regar uma, cuidar, né? Colocar para tomar sol, entre outras coisas, ela vai crescer. Vai crescer a que você cuidar mais. Então, tudo cresce se você cuida. Então, o quanto de energia e de foco você está colocando no problema? Quanto que você está falando desse problema? O quanto que você está permitindo que esse problema atrapalhe a sua vida? Uhum. Então, eu sei que para algumas pessoas pode não ser fácil. Por exemplo, quem trabalha na saúde. Quem trabalha na saúde não tem como fugir. Ela tem que trabalhar todo dia. Ela está ali vulnerável ao vírus, à doença, à morte, todos os dias. Mas, com exceção de algumas pessoas, né? E às vezes eu vejo pessoas que nem precisam trabalhar fora e que nem saem de casa e que estão o tempo todo falando do problema, fazendo com que o problema se torne muito maior do que é. Como algumas que eu tenho visto reclamando porque não tem podido ir ao shopping. Algumas reclamando que tem não sei quantos meses que não podem ir ao cinema. Quer dizer, Pois é, trazendo para si um problema que, entre aspas, não requer ou não é necessário trazer. A Marcela coloca aqui, e exatamente. a Cris coloca a contribuição aqui. Onde foca, expande. Dá uma excelente reflexão Isso, essas perguntas. Então, assim, é empenho, é foco. Então, para energia, a energia. Então, isso, à medida que você quer dizer que enquanto se ela coloca o foco nisso, isso tira a energia dela? exatamente. Olha, eu não posso falar por mim, mas o que eu tenho a dizer a respeito disso é que para mim não fez diferença, porque eu não coloquei a minha energia nisso. Enquanto as pessoas estavam reclamando, divulgando e proliferando esse problema, eu estava focando em coisas que estavam ao meu alcance resolver. Coisas que eu tinha condição de fazer a diferença. Porque às vezes as pessoas se esquecem de que elas não são capazes de mudar certas coisas.
Ninguém é capaz de mudar um problema mundial. A única coisa que você pode fazer é criar o seu mundo de forma diferente. Uhum. Depende do que você vai focar e colocar sua energia. Enquanto umas pessoas estavam fazendo isso, né, eu estava focando a minha energia em coisas que estavam, né, ao meu alcance fazer a diferença e mudar. Então, levando em consideração tudo que eu vivi desde o início dessa pandemia, para mim foi como se não, ela não existisse, porque eu não dei a minha atenção a ela. Então, uma pergunta para você aqui. Energizar, né, o doutor Luciano coloca aqui, energizar a si mesmo seria o princípio para fazer uma vida melhor? Energizar, repete, por favor. É, a pergunta dele é, será que energizar a si mesmo seria o princípio para fazer da vida uma vida melhor? Sim, é impressionante como nós, seres humanos, temos o poder de fazer isso. Então vamos lá, Tem um especialista. Uhum. Então, assim, é uma curiosidade minha também, tá? Assim como o doutor Luciano, né, quem está conosco aqui. O que fazer para nos energizarmos? Nos inspire, como nos Então, energizar? Denilton, tem um especialista que fala que a nossa energia, ela é tão poderosa que ela é capaz de abastecer uma cidade, capaz de abastecer, eletricamente falando, né, a energia de uma cidade. A nossa energia é muito, muito poderosa, dentro daquilo que a gente controla. Uhum. Então, nós seres humanos temos uma energia muito poderosa e tudo vibra e vibra o tempo todo. Tudo vibra, tudo se transforma. Assim como a Terra, ela atinge uma velocidade de uma bala, a, o nosso pensamento, a nossa pele, tudo vibra. E essa energia, ela vem de dentro e é muito poderosa. Então, a gente precisa fazer uma avaliação de tudo aquilo que a gente está absorvendo diariamente. Quando eu falo absorver, eu falo tanto visualmente quanto auditivamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está absorvendo diariamente, porque nós somos igual esponja. Uhum. A gente pode escolher o que a gente quer absorver diariamente. Isso envolve, Denilton, o que a gente está vendo na televisão, na internet, as amizades, né? As pessoas com quem a gente trabalha, pessoas da família, tudo que a gente vê no dia a dia. Uhum. Isso me Então, recorda, para fazer um gancho, né, do que você está falando, para abastecer um pouco mais essa conversa, a nossa convidada de terça-feira, a Carla Bortoloso, ela me trouxe uma frase aqui que foi muito emblemática da história dela. Ela fala que tão importante quanto escolher as coisas que ela queria foi ter clareza das coisas que ela não queria. Ela colocou isso para nós. Tão claro quanto saber o que ela queria, ela tinha muito claro o que ela não queria. Então seria basicamente isso, Laura, ter aquela clareza do que me faz bem, mas ter aquelas clarezas daquelas coisas que não fazem bem e fugir delas? exatamente. Por exemplo, quando você tem bem definido lá no, voltando ao quadro do equilíbrio da vida, né? Quando você vai para o campo emocional e que você define ali, por exemplo, aquilo que você não quer absorver, você acaba evitando aquilo. Você acaba não desperdiçando o seu tempo, que é um tempo precioso, né? Em absorver aquilo. Uhum. Porque a nossa mente ela trabalha com imagens.
Nossa mente Uhum. trabalha com imagem. O que você vê, e a sua mente tem esse poder de criar realidades, né? E de Uhum. mentalizar. Então, tudo que você vê, você acaba mandando para o seu inconsciente. Você manda para o seu inconsciente e, de certa forma, aquilo acaba se tornando um paradigma na sua vida. E, de forma inconsciente, acaba controlando as suas decisões, criando Uhum. medos, ânsia, Ah, entre outras coisas, né? a Rose faz uma pergunta aqui para você. Então, se pensarmos positivo na vida, iremos atrair positividade? Então, mais do que pensar positivamente, você tem que vibrar coisas positivas. Porque as Uhum. pessoas vivem falando de pensar positivo. Tá, mas você está vibrando coisas positivas? Uhum. Uhum. Então, antes de pensar positivo, você tem que vibrar positivamente no que diz respeito a tudo que você faz e a tudo Uhum. que você lança no mundo. Tem uma colocação aqui feita pela Alexandra, e eu quero que você fale um pouquinho sobre. A colocação dela é a seguinte: a fala dela é: o pior é conviver diariamente com colegas super negativas. Isso contamina e me deixa até fraca. Tenho que gastar bastante energia para conseguir controlar isso. Então, ninguém é capaz de se curar num ambiente doentio. Uhum. E aí cabe a ela fazer essa avaliação. Se aquele lugar, né? Se aquele lugar é realmente o lugar em que ela realmente gostaria de estar. Porque às vezes a pessoa ela tem uma habilidade, ela tem um dom, ela tem capacidade, ela tem possibilidade de empreender naquilo que ela quer. E aí, por medo e por estar numa zona de conforto, ela simplesmente permanece. E permanece infeliz. Às vezes vai permanecer infeliz em um lugar para o resto da vida. Aí, quando tiver prestes a aposentar, ela vai olhar para trás e viu que poderia ter feito diferente. Então, se contaminando ela de forma negativa, ela precisa reavaliar a onde está. Porque se ela não está feliz, tem alguma coisa Então, errada. E a coisa errada não é com os colegas, é com ela. você, Porque ela não você, vai mudar você, ninguém. você quer dizer então que em qualquer circunstância a responsabilidade é do indivíduo? Nossa, nossa. Em qualquer ambiente que esteja adoecendo, que você esteja adoecendo, a responsabilidade é sua. Por quê? Porque ninguém está te obrigando a ficar nesse lugar. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e te obriga a ficar numa relação infeliz, num trabalho infeliz. Uhum. Tem uma pergunta aqui, mas e quando o lugar é certo, mas o colega é pura energia negativa? É, o lugar é certo. O lugar é certo, mas o colega é energia negativa. É, Ninguém tem a capacidade, o poder de mudar ninguém. Ponto. uhum. Ponto final. A gente só tem a capacidade de mudar. Olhe lá, hein? E de mudar Olhe nós lá. mesmos. E E, olhe lá. e olhe lá é Olhe ótima. lá. O que acontece? Uhum. Fica à vontade. Em algumas situações, se a pessoa está muito feliz, muito contente e considera que o lugar é o certo, aí ela já vai precisar trabalhar outras qualidades, que é a Uhum. empatia, por exemplo. Por que esse colega é negativo? E até que ponto essa negatividade está manipulando a vida dessa pessoa?
A Gessilane coloca uma pergunta aqui, que é muito pertinente. Ela fala assim, mas será que não conseguimos mudar uma realidade a partir das nossas energias positivas? Não necessariamente, olha só. É claro que se você estiver vibrando algo positivo e pensando de forma positiva, isso volta para você. Uhum, Porque existe uma lei, que é a lei da relatividade, que tudo é relativo, né? Então, se você, ou a lei do retorno, tudo que você planta, você colhe. E tudo é relativo no sentido de, se você está oferecendo algo bom, aquilo volta relativamente na mesma uhum. proporção para você. Não, perfeito, perfeito. Só que, Uhum, então, nesse aspecto aí, nós temos algo muito precioso, Denildo, que se chama livre-arbítrio. Foi um presente maravilhoso que Deus nos deu. Então, não adianta você simplesmente desejar algo se o outro não deseja. uhum. E aí, assim, pegando um gancho disso, desse ponto que a colega colocou, é diferente de eu mudar uma realidade para mudar as pessoas, né? A realidade sou eu que crio, né? Eu crio a minha realidade. Agora, não significa que eu vou mudar a realidade de outras pessoas que podem estar no mesmo ambiente, né? Então, às vezes, olhando a mesma Não, imagem, uma pode olhar uma coisa, outra pode olhar outra. você está olhando. Oi, Laura. Oi, a sua conexão. Uhum. Uhum. Não, perfeito, Tudo é perfeito. relativo É, a partir do ponto que você está olhando. não, beleza. Agora, Laura, uma pergunta, né? Uma curiosidade. Isso, o que você traz para a gente, esse despertar da consciência, esse olhar do equilíbrio, é um estilo de vida, né? Eu penso ser um estilo de vida, um modelo de encarar o mundo e levar. Agora, tem críticas, não tem? As pessoas pessoas devem te criticar por isso, com opiniões contrárias ou talvez, né, opostas ou equivalentes. Como que lida com isso? Como essas pessoas, como você lida com essas críticas, com essas indagações dessas pessoas? Então, respeitando o ponto de vista do outro. Eu respeito muito o ponto de vista dos outros. Então, uma crítica, por exemplo, é só o ponto de vista de uma pessoa, entende? É a partir do ponto que ela está olhando. Então, se ela me critica de alguma forma, eu faço uma avaliação, né? Respeito, eu não, de maneira alguma, eu vou tentar revidar, brigar, né? Porque aí eu estaria aceitando o ponto de vista dela, mas ninguém é obrigado a aceitar o ponto de vista do outro ou a crítica do outro. Em alguns casos, as críticas, elas dizem mais da pessoa do que do outro. Então, quer dizer, de quem está Quando falando? a pessoa critica você, de quem está falando, uma Uhum, crítica, ela diz muito mais a respeito de quem fala do que para quem está sendo dita aquela crítica. Às vezes uma pessoa critica outra, Denilton, com base nas experiências dela, com base no que ela viu. uhum. Por exemplo, às vezes uma pessoa, assim, quando a gente fala do estilo de vida que a gente leva, do trabalho que a gente realiza, do empreendedorismo, algumas pessoas dizem, não vai dar certo. Oi, Laura, sua conexão caiu. Oi? Voltou? Laura, perdemos um pouco da sua fala. Perdemos um pouco, nós vimos até onde você começou a falar. Quando você fala em empreendedorismo, algumas pessoas falam que não vai dar certo. Eu estou dando um exemplo, tá?
Uhum. Aí elas Sim, à dizem vontade. isso com base nos medos, nas frustrações e na incapacidade Uhum. dela, não da minha especificamente. Entendi. Então, inclusive até aconteceu um fato curioso e engraçado ao mesmo tempo. Eu fiz uma postagem no Facebook há um tempo atrás e, na verdade, a frase nem era minha, só que é uma frase que eu acredito. E aí eu recebi uma chuva de críticas. Na verdade, foi uma crítica de duas pessoas especificamente. E aí a minha resposta foi a seguinte, que eu respeitava o ponto de vista daquela pessoa e que ela não precisava concordar comigo. Assim como ninguém precisa concordar com ninguém. Porque nós temos a liberdade de escolher e de opinar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acha que é melhor para a nossa vida. Ninguém tem o direito, né, de tentar mudar isso. Então, a minha resposta foi essa. Eu agradeci pela opinião da pessoa, falei que a opinião dela era importante, mas que ela não precisava concordar com a minha, né? Hoje a gente vive num mundo onde a gente tem a liberdade de expor o que a gente pensa, né? Diferente da ditadura militar, a gente tem a liberdade de expor o que a gente pensa, o que a gente quer, enfim. Então, as pessoas, elas, às vezes, acabam entrando em conflitos que são realmente desnecessários. Uhum. Então, a opinião do outro é do outro, ela não precisa ser a minha. A verdade do outro é do outro. Ela não precisa ser a minha verdade. A menos que eu queira que aquela verdade seja a minha. Tudo Então, é relativo. então, você quer dizer que há muito essa questão da imposição da verdade um sobre o outro, né? Às vezes as pessoas querem que você pense igual a ela ou não há esse respeito. Então, assim, aí Exatamente. de onde vem muitas vezes a crítica. E aí você lida com você respeitando a do outro e colocando o seu ponto de vista e exigindo respeito e vida que segue. Não necessariamente, não necessariamente, eu não fico tentando impor respeito, Uhum. sabe? Eu não fico tentando fazer isso. Quando eu ouço algo contrário àquilo, eu tento levar em consideração e fazer uma avaliação com base na empatia, tentando entender o porquê daquela pessoa estar agindo daquela maneira, Uhum. entende? Então, Entendi. em momento algum, eu vou tentar impor a minha posição, ou tentar brigar, ou tentar sair como certa, porque não existe verdade e mentira, não existe certo e errado. O que existe é o ponto de vista a partir do ponto que eu estou olhando. É igual aquele desenho, né? Se a gente desenhar um 6 aqui na frente, você vai ver um 9 e eu vou ver um 6. Uhum. Não é assim? O ponto de vista da Então posição por que que eu muito. vou brigar com você? Então por que que eu vou brigar com você se do ponto que eu estou olhando eu vejo um 6 e se você, do ponto que você está olhando, você vê um 9? Uhum. Não, perfeito. Aí realmente, para o despertar desta consciência é que possibilita esse ganho, esse crescimento, essa superlativização, né, do conceito e da mudança e da convivência. Bom, Laura, o nosso tempo não para, nosso tempo daqui a pouco, tem um pouco mais de 5 minutos para nós, infelizmente, encerrarmos o nosso tempo, né? E Que aí pena. eu quero. Que pena. Laura Rodrigues, você, né, com essa visão espirituosa, né, que é tão tranquila ou equilibrada que você tem, o que é sucesso para você, Laura? O que é sucesso?
Sucesso é você realizar aquilo que você determina como um ideal de valor ou um ideal digno. O que você determina, não o que os outros determinam. Então, se eu determinar que sucesso é me casar, ter um filho, morar num lugar tranquilo, ser dona de casa ou ser consultora, se eu determinar que isso é sucesso para mim, isso é sucesso. Então, é o que eu determinar como digno, não que os outros determinarem como digno. Então, qualquer coisa que você, Denilton, ou quem quer que seja, determinar como digno para você, e que você consiga realizar isso de forma progressiva, isso vai ser sucesso. Laura sendo Laura. Laura, assim, e aqui para nós encerrarmos nosso tempo, como está acabando, novamente eu quero te agradecer muito por esse tempo. Aqui nós temos várias pessoas aqui nos dando feedbacks aqui. A Marcela dizendo que está massa, a Cris está dizendo que a live tomou um tema bem reflexível. Alguns dizendo que você é maravilhosa, e eu concordo com quem disse isso. Um colega disse aqui que na maioria das vezes as pessoas não aceitam a verdade dita por outra, por não aceitar a opinião da outra pessoa, né, que está muito na casa do respeito. Pessoas dizendo que temos a obrigação de respeitar. Então, assim, muita colaboração, muito obrigado a todos vocês que colaboraram conosco. Como eu disse, né, no início da nossa transmissão aqui, algumas pessoas dizendo que está muito bom. Laura, você é uma pessoa de sucesso, muitas manifestações aqui. Obrigado a todos. Depois a Laura vai ter um momento para agradecer aqui. O objetivo nosso, né, desta série de lives foi exatamente isso. Lives inspiradoras. Cada uma de vocês, né, hoje foi a quarta episódio, amanhã fecharemos essa série. Desde já quero deixar o convite para todos que estão aqui. Amanhã vai estar conosco a dona Zenaide Alves, que é uma pessoa assim, todas são maravilhosas e ela não é diferente. Então, assim, é uma senhora empreendedora, energizada ao extremo, aquela, sabe? Então, vai estar conosco e cada uma de vocês inspirou com base nas suas experiências, nas suas realidades. Sabe, o gostoso é isso. Cada um inspira com base naquilo que tem. E eu espero que quem esteve conosco aqui tenha absorvido isso. Sabe, esse respeito à individualidade, esse respeito ao ser humano, esse gosto do ser humano e que, como você colocou lá, né, e cada um se desperte. A partir do momento em que se desperta, tudo muda. Laura, muito obrigado por esse tempo. Sim, sem palavras. Então, suas palavras finais para nós encerrarmos esse nosso encontro aqui, que pode ter segundos episódios, né, Laura? Pode ter outros episódios continuando com nós dois. Fica à vontade para dar suas palavras finais. Nós temos 1 minuto e 40. Eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade e fico feliz por você ter me convidado e saber que, de certa forma, apesar do tempo ser tão curto, né, que de certa forma eu posso, de alguma maneira, seja como for, inspirar outras pessoas a acreditar em si mesmo, né? Não importa de onde você veio, de se foi pobre, se foi rico, quem foi a sua família, não importa de onde você veio, onde você nasceu, qual foi a sua criação. O que a gente precisa fazer é não ficar preso aos nossos paradigmas que nos limitam, aqueles paradigmas que nos impedem de tomar decisões maiores, de ultrapassar aquela barreira que é a barreira do terror, que é onde a gente se depara com medos e frustrações, de acreditar que nós não somos capazes de conseguir o que a gente quer. Então, eu acredito que qualquer pessoa é capaz de construir aquilo que ela deseja, a partir do momento que ela toma uma decisão. Qualquer pessoa pode conquistar aquilo que ela quer. Show. Então, é preciso, de alguma forma, tirar os planos da gaveta, né? E, de alguma maneira, começar.
Show de Então, bola. fica aí o incentivo, né? Laura, Para qualquer pessoa comum como muito obrigado a você. Fique em paz. Um abraço a todos. Até amanhã nos vemos. Um abraço, boa noite. Até